Thaís Dias. Na semana em que é celebrado o Dia da Consciência Negra, o programa Seus Filhos abre espaço para discutir a importância de uma educação antirracista nas escolas, em casa, na sociedade. Racismo é crime e precisa ser combatido, mas infelizmente ele ainda é uma realidade muito presente no nosso cotidiano. Conversar sobre o tema desde a infância é fundamental para evitar que os casos continuem se repetindo. Então, a partir de agora, os microfones da Band News FM estão abertos para debater esse tema. Esse é o programa Seus Filhos. Eu sou a Thaís Dias e junto comigo sempre por aqui, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Vamos lutar contra preconceitos, né? Vamos nessa. Eu também quero falar. Abrimos este programa com o João Lucas, de 14 anos, que é do Rio de Janeiro, e ele divide conosco que já sofreu racismo dentro da própria escola. Foi que uma vez xingaram falaram que eu era preto, lixeiro, uns negócios desse tipo. E eu já fui na coordenação, até com uma testemunha que também era escura. E o que a escola fez foi expulsar a testemunha, que era minha, e falar que o acontecido foi sem querer, foi apenas uma ocasião. Sem querer, não tem justificativa para a escola agir dessa forma, Roseli. É angustiante ver como a sociedade ainda passa pano para esse crime, porque é importante reforçar que racismo é crime aqui no Brasil. Exato, além de ser um ato absolutamente desumano, porque são seres nossos semelhantes. É preciso que a gente preste atenção que a sociedade só é boa para todos se todos estiverem dentro da sociedade e não assim ignorados, humilhados, como o que aconteceu aí com João Lucas. É importante frisar, Thaís, que muitas escolas agem assim mesmo. Não levam muito a sério o que acontece, não adianta expulsar um aluno, é preciso trabalhar a comunidade toda, do alunado, dos funcionários, dos professores, de todos que transitam pela escola, para conseguir alcançar uma educação antirracista. Tô por perto! Conosco agora a Júlia Carol. Ela conta que o filho já foi vítima de racismo e divide conosco o que fez diante dessa situação. Quando meu filho sofreu racismo, eu fiquei muito indignada, Eu sentei com ele, ouvi tudo e deixei muito claro. Falei, você não tem culpa de estar passando por isso. E eu não podia aceitar que isso ficasse impune. Então sim, eu fui atrás da justiça, porque meu filho precisa saber que ele tem direitos e ninguém deveria tratá-lo assim. Foi doloroso, mas ficamos com ele, do lado dele. E fez muito bem, Roseli? Eu queria que você falasse agora para as famílias. Como lidar com uma situação como essa, como conversar. Alguns casos acontecem ainda nos primeiros anos de vida, Exatamente. A gente tem exemplos que saíram na imprensa a esse respeito, de crianças pequenas serem humilhadas por pessoas brancas pelo fato de terem a pele negra. É importante que as crianças negras saibam, pela família, que elas devem ter orgulho de ser como elas são. E o problema não é delas, o problema é de quem comete o ato racista. Não é da criança, não é do jovem adolescente, não é da família, da criança negra, mas sim da sociedade, que não leva a sério esse tema tão importante para todos nós. E eu gosto muito de afirmar, é para todos nós. E a escola? Diz o quê? Espaço aberto agora para Ingrid Ponciano, que é coordenadora de uma escola no Rio de Janeiro e conta que a instituição adota uma educação antirracista desde a educação infantil.
Então, o nosso processo para educação antirracista acontece em todas as turmas do colégio e elas envolvem todos os funcionários. Como ela acontece desde mais ou menos do pré até os últimos anos de ensino, a gente vai mudando a forma que ela acontece. Para as crianças a gente ensina um letramento antirracista, mas os alunos do ensino médio a gente procura fazer palestras com pessoas que lutam ativamente nessa causa para ensinar para os nossos alunos. Roseli, qual é a grande dificuldade das escolas para colocar na prática uma educação antirracista? Falta de conhecimento, falta de estudos. Hoje nós temos uma boa literatura, tanto dirigida para o público infantil, né, quanto dirigida para educadores, pais, famílias, a respeito do racismo, o que significa, né, um ato racista, o que é ser antirracista. Nós temos muita coisa boa, mas a escola, apesar de ser o local onde o conhecimento deveria ser o bem mais valioso, não tem dado muita atenção a esses temas. E eu digo as escolas de um modo geral, né? Claro que nós temos boas exceções. E sim, é desde pequena que a criança precisa aprender a conviver com aquilo que é diferente dela, porque nenhuma criança nasce racista, Thaís. Ela aprende isso na sociedade. A importância de uma educação antirracista é o nosso assunto aqui no programa Seus Filhos. Na minha opinião... Conosco por aqui, direto de Porto Alegre, a Luciana Dornelles, que é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A especialista explica que as escolas não preparam as crianças para conviver com a diversidade. A gente passa quase 12 anos dentro da escola, um lugar que diz que todos somos iguais, mas tem um currículo que 90% ou mais se trata da história do colonizador. É como se a gente vivesse a história a partir de uma versão única do mundo, deixando de lado a história dos negros, indígenas e outras minorias. Isso não prepara as nossas crianças e jovens para viver e conviver com a diversidade existente no mundo. É muito importante que já na primeira infância as crianças tenham acesso a essa diversidade, aprendam a celebrar, admirar, respeitar as diferenças uns dos outros. A educação antirracista, ela vai além de falar sobre o racismo. Ela trata de levar para a escola as histórias dos povos negros e indígenas que o racismo impede que cheguem na sala de aula. É isso, Roseli? É isso, assina embaixo, é exatamente isso. Não adianta a gente ficar dando aula ou querendo, né, moralizar a questão, não pode isso, não pode aquilo, não pode falar assim. Não, é preciso permitir que todos os alunos conheçam as histórias, né, que não é uma história única como a escola passa em geral, mas são muitas histórias que eles devem conhecer. E vamos lembrar de novo da biblioteca escolar, né? Ela é rica nessas literaturas. Me conta uma história. E por falar em biblioteca, Roseli, tem indicação de livro chegando? Tem, sim, um bom livro, finalista, semifinalista do Prêmio Jabuti deste ano. O título é Como Ser um Educador Antirracista, para familiares e professores. E é importante, né, que a gente saiba que esse livro não traz fórmulas prontas para fazer isso ou aquilo. É realmente um livro muito bom, reflexivo, que explica melhor para quem tem um pouco de distanciamento com esse tema, alguns conceitos que têm sido muito usados, como branquitude, racismo estrutural, fala sobre as cotas raciais. Eu acho muito importante que todo professor, todo pai, toda mãe leia esse livro. Eu vou repetir o título: Como Ser um Educador Antirracista, para familiares e professores. Dica dada, anote aí. E se quiser participar conosco, enviar para cá uma dúvida, um comentário, uma história particular, manda para cá, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Lição de casa. Esse é um assunto polêmico para muitos estudantes, profissionais de educação e até entre as famílias. Há um grupo que defende que os exercícios podem contribuir para reforçar o aprendizado e fixar o conteúdo com os alunos. Mas há uma vertente que vai no caminho contrário, que acredita que o jovem precisa também de tempo livre no contraturno para exercitar o ócio, para brincar.
Alguns países já discutem projetos para abolir a lição de casa, como, por exemplo, os Estados Unidos. Enquanto a lição de casa ainda é uma realidade, vamos abrir espaço para uma reflexão sobre os impactos dos excessos no que diz respeito às demandas para os jovens e, consequentemente, muitas vezes para as famílias. Será que é possível um equilíbrio? Bora conversar sobre esse assunto por aqui no programa Seus Filhos. Pronto, falei. E já começamos esse bloco com um desabafo. Bom, o meu nome é Nicole e eu vou falar como está indo minha escola. No início eu achava os temas bem difíceis, mas depois fui me adaptando. Eu comecei a achar fácil. E às vezes tem tema difícil, mas às vezes tem tema fácil. Aí dá pra fazer ajuda sem meus pais. Às vezes tem sábado letivo na escola, mas a minha escola é muito boa. E é isso, beijão da Nicole. Beijão pra você também, Nicole, de 10 anos, participando aqui com a gente. Roseli, é o que ela falou. Em algumas situações ela consegue dar conta sozinha, em outras não. Precisa, de fato, da ajuda dos pais. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre a lição de casa e o impacto dela no dia a dia. Realmente é uma questão fundamental, não é? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, eu sou da vertente, né, que não vê eficácia no aprendizado dos alunos, essa tal lição de casa, que, aliás, tem nomes diferentes em várias regiões do nosso país. Thaís, a criança vai para a escola, fica lá 3, 4, às vezes 8, 6 horas. Não é o suficiente? Deveria ser. Mas aí a escola envia um trabalho para ela fazer em casa, que precisa de ajuda de um adulto. Mas quem disse que na casa daquelas crianças há um adulto disponível para ajudar a fazer lição de casa? Aí a gente começa a desequilibrar, né, o aprendizado dos alunos. Porque certamente há pais que por um motivo ou outro não podem ajudar os filhos. E há pais que podem e até gostam. E aí o aprendizado fica desbalanceado e a escola não deve promover isso. Em segundo lugar, as crianças precisam de tempo para brincar e os jovens precisam de tempo para se enturmar, ter ócio, pensar, que eles pensam muito na adolescência e devem e precisam. Então, a lição de casa poderia, por exemplo, ser ofertada ocasionalmente, quando a situação, o contexto na aula apontasse para isso. Mas essa história de todo dia ter lição de casa, eu não gosto. Que sufoco! A Silvia Hofmeister desabafa sobre a sobrecarga das lições de casa. Vamos ouvi-la. Eu acho que sim, hoje existe uma sobrecarga das crianças e dos pais, mas eu penso que isso é fruto da cobrança que existe hoje em dia, que é muito maior. Então, acho que é por isso que o colégio também aumenta o sarrafo, assim, né? E aí, por consequência, os pais acabam sendo demandados, né? Então, sim, eu acho que aqui em casa nós somos bastante demandados, porque a escola, ela envolve muito a gente nas atividades, né? E a gente também é interessado na vida da nossa filha, então, sim, acabamos nos envolvendo muito. E esse envolvimento em excesso parece que é uma lição conjunta, né, Roseli, para muitas famílias. É aquele momento que é o dever de casa para os pais e para as crianças. Isso, não faz sentido para mim, não sei se faz para alguém, né? A pressão é sobre a escola, e aí a escola deriva a pressão sobre seus alunos, que por sua vez derivam para os pais. Olha que corrente mais maluca, né? Não é para ser assim, não deve ser assim. Os pais dos estudantes de hoje já frequentaram a escola, já fizeram suas lições, e creio que a maioria deles fez sem ajuda dos pais. Então, agora é hora da gente permitir que os alunos da atualidade sejam donos da sua vida escolar, ou seja, menos pais e mães nas atividades escolares e mais alunos nelas. E a escola? Diz o quê?
Conosco agora a Nilda Mota, que é professora de uma escola de Fortaleza. Ela afirma que a lição de casa ajuda no desenvolvimento do aprendizado do aluno. Eu acho que a lição de casa é importante para criar hábitos de estudo na vida do aluno, para desenvolver um senso de responsabilidade. No entanto, é preciso equilíbrio para evitar sobrecarga e estresse, pois é essencial que eles tenham tempo para descansar e se divertir. Pois eu acho que a sobrecarga de tarefa pode ser prejudicial, gerando estresse no aluno. Gera um estresse, gera um cansaço, falta tempo, Roseli, para essa criança ser criança, para esse jovem viver outras realidades que não só a escola, né? Quando a gente fala aí no caso dos alunos um pouco maiores. E é isso, porque a busca do equilíbrio normalmente fica distante, né, Roseli? É muito distante. Há crianças e adolescentes que passam horas fazendo lição de casa, Thaís. Horas, daí dá um tédio e não dá vontade de estudar. Então, em vez de promover o desenvolvimento do aprendizado, acaba assim, apagando, né, a vontade de aprender. Não, a escola tem que trabalhar para acender a curiosidade, não apagar. As lições de casa continuam sendo nosso assunto aqui no programa Seus Filhos. Na minha opinião. Por aqui agora, a Ana Lúcia Bresciani, que é coordenadora do Espaço ECOA, uma escola de educação integral em São Paulo. Ela divide conosco a sua opinião sobre a lição de casa. A gente acredita que o tempo na escola, ainda mais numa escola em tempo integral, já é suficiente para que as aprendizagens aconteçam e que o tempo em casa deve ser um tempo em que estudantes e as crianças possam ter seu tempo livre para leituras que gostarem, para jogos, para convivência em família, para lazer, para descanso, para o ócio, porque isso também contribui muito para as aprendizagens. Roseli, a gente tem a ideia de que quanto mais o nosso filho aprender, e aí aquela educação formal, a lição de casa, um conteúdo extra, um livro adicional, isso vai contribuir muito lá na frente para o desenvolvimento dele. Mas tem muito aprendizado também no brincar, no ócio, nesse tempo livre, né? Principalmente, é o tempo, né? É o tempo certo de fazer isso. Eu considero a fala dela muito correta. É isso mesmo, né? O relacionamento em família é muito importante para o aprendizado, porque tranquiliza, traz bem-estar, traz assim uma relação de acolhimento, e esse bem-estar emocional é tudo que a criança e o adolescente precisa para aprender mais e melhor. Não precisa ficar em cima de conteúdo escolar. Eu já ouvi pais dizendo que gostam, que leve lição de casa todo dia, porque daí eles se envolvem com o filho. Mas pode se envolver de outro jeito, sabe, Thaís? Não precisa desse mediador lição de casa para isso. Vamos navegar! E Roseli, qual é a sua dica para a gente pensar um pouco mais sobre esse assunto? Eu indico um artigo que eu achei muito interessante, bem detalhado, que está no site desafiosdaeducação.com.br. E o título do artigo é: em vez de ajudar, dever de casa virou um fardo aos estudantes. Desafiosdaeducação.com.br é o site. Repete pra gente o artigo, Roseli. Em vez de ajudar, dever de casa virou um fardo aos estudantes. Você tem medo de quê? Os medos nos acompanham ao longo da vida, da infância à velhice. Eles vão mudando ao longo do tempo, claro, mas sempre há algo que te dá aquela sensação de anseio, de preocupação, de frio na barriga. Por um lado, eles nos limitam, mas eles também podem trazer segurança. Mas como lidar com os medos dos filhos e também com os nossos? Vamos conversar sobre isso a partir de agora no programa Seus Filhos. Que sufoco!
A Maria Isabela Braga tem 9 anos e conta pra gente os seus medos. Eu tenho medo do escuro, porque parece que tem alguma coisa escondida me olhando. E também tenho medo de baratas, porque é nojento. Meus pais têm que olhar embaixo da minha cama para me dormir. Também tenho medo de barata, Roseli, confesso. Eu tenho horror de barata, horror. Eu não sei dizer pra você se é medo, mas eu saio correndo, Thaís, saio correndo. Eu tenho medo de cair, então você falou muito bem, né? A gente tem medo a vida inteira, eles mudam de acordo com o nosso contexto de vida, com o nosso desenvolvimento, mas ele faz parte da vida. E o mais importante que eu considero que as crianças precisam saber, e elas não aprendem isso, né? É que só quem tem medo pode ser corajoso. Ninguém que não tem medo nenhum se torna corajoso, porque vai ter coragem para quê se não tem medo para enfrentar? Então, o medo do escuro é as sombras, os fantasmas que ficam dentro da nossa cabeça, no caso da criança, né? Que olha aquela sombra, que tem uma pequena luz e vê formas lá, e daí a imaginação vai, e ela até desenvolve um filme na cabeça dela a respeito do que ela vê no escuro. E assim vai. Os pais podem ajudar mostrando para os filhos, né, que às vezes o medo protege. Por exemplo, eu tenho medo de atravessar aquela avenida. Pode ser um medo protetor, porque é uma avenida em que os carros não respeitam, estão em alta velocidade, e o semáforo tem tempo curto. Então é um medo bem real, bem protetor. Agora, há medos que as crianças precisam aprender a enfrentar. E dependendo da idade dos filhos, quando bem pequenos na primeira infância, não é enfrentar na realidade, olha, aqui dentro do armário não tem monstro. Não é isso, né? É ajudar a criança a construir recursos pessoais, adicionar alguma coisa, né, na vida da criança para que ela possa fazer frente àqueles monstros. Eu também quero falar. E agora a gente vai até Manaus conversar com a Ana Gabriela, de 16 anos, que fala sobre os seus medos. Com as mudanças do novo ensino médio, eu senti que ficou mais difícil me preparar para o vestibular. A gente tem várias matérias que parecem tirar o tempo das disciplinas mais importantes. Isso me preocupou bastante porque eu vejo que o tempo de aula dedicado a esses conteúdos ficou menor e sinto que os professores também não conseguem cobrir tudo o que é necessário para o vestibular. Por causa disso, eu acabei tendo que estudar por conta própria. Apesar disso me ajudar bastante, eu fico sobrecarregada e com medo de não conseguir dar conta de tudo. A adolescência, o início da vida adulta, tem muito disso, de medos que envolvem o futuro. As escolhas daquele momento, os reflexos disso. E é normal sentir isso, né, Roseli? É muita pressão nessa fase. É verdade, Thaís. É muito medo de não dar conta. É medo do fracasso, do erro. Sendo que o erro é que permite que a gente avance, né, que a gente aprenda mais. É só errando que a gente aprende. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa que eu já ouvi muito jovem, como a Ana Gabriela falar. Tem há conteúdos que são mais importantes que o outro na escola. Não há. Há uma falsa ideia que a própria escola transmitiu de que determinadas disciplinas do conhecimento são mais importantes que outras. E, em geral, essas outras são as ciências humanas, né? Mas são as ciências humanas que permitem que o aluno aprenda a pensar criticamente. E, aprendendo as ciências humanas, ele aprende mais e melhor as exatas, as biológicas. Tô por perto! E quem está por perto é a Samara Andrade, que é mãe da Bruna, de 15 anos, e ela conta como ajuda a filha a lidar com seus medos e anseios. Primeiro eu tento entender o que está acontecendo, que tipo de medo é. Aí eu sento, converso com ela, mostro para ela que aquilo vai passar, peço para ela rezar, né, orar. Vai passar, isso é uma coisa de momento. Converso com ela sobre tudo, sabe, para ela não ficar com medo. Ela acha que os sonhos que ela tem vai se realizar, tipo, coisas da imaginação dela. Roseli, como lidar com os medos dos filhos? Ajuda a gente. E há medos que para a criança
são reais, né? Por exemplo, teve uma época aí que as crianças tinham muito medo de sequestro e estavam acontecendo e noticiando muitos sequestros, relâmpagos. Então, são medos reais. O que essa mãe contou para a gente que faz é muito bonito, acolher. O que a gente não pode é falar para a criança que o medo que ela sente é bobagem. A gente não pode nunca falar coisa desse tipo, porque o medo que ela sente é aterrorizante, né? Então a gente não pode fazer pouco caso de uma emoção, de um sentimento que tomou conta do nosso filho. O acolhimento, de acordo com os valores da família, no caso aí ela pede para a filha rezar, tá valendo. E perguntar, né, muitas vezes para os filhos, como você acha que eu posso ajudar? Os medos dos filhos continuam em pauta por aqui no programa Seus Filhos. Para bom entendedor. A Dízia Santos é psicóloga e neuropsicóloga e nos apresenta um outro lado do medo, o lado positivo e menos ameaçador. Na verdade, o medo não é um vilão. Ele é um sentimento natural e necessário para a sobrevivência humana. Também pode ser visto como uma oportunidade para aprender, crescer e desenvolver novas habilidades. O medo sem excesso é extremamente benéfico e pode também ser uma grande ferramenta para o autoconhecimento. Porém, em excesso pode ser debilitante, causar problemas mentais, contribuindo para o aumento dos níveis de estresse e ansiedade. A dica é: não tenha vergonha de sentir medo. Tem medo? Tá tudo bem, mas se não conseguir dar conta de tudo, procure um especialista. É isso, né, Roseli? Tá tudo bem sentir medo, isso é normal, é natural, e tá tudo bem pedir ajuda para lidar com esse medo também, né? Isso, e pode ser ajuda não necessariamente para um profissional, né? Mas pode ser para um adulto de confiança, da criança ou mesmo do jovem, no caso aí do medo de não dar certo nos estudos ou no vestibular. Vi e curti. Qual é a dica, Roseli, que você traz sobre os medos? Eu vou indicar um filme muito interessante. Ele é antigo, feito no início dos anos 2000, acho que 2003, se não me engano. E é um filme italiano, exatamente a respeito do medo. O título do filme é Eu Não Tenho Medo. Vale a pena procurar. Eu creio que até tem disponível na própria internet, porque nos streamings a gente não acha não, mas na internet já tem. Eu Não Tenho Medo. E olha, se quiser interagir conosco, dividir com a gente uma experiência, fique à vontade. Pode nos acionar nas redes sociais, @ThaísBDias, Thaís com H, e @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. Se preferir, mande um e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Para ouvir esse programa mais uma vez, é só acessar o site da Band News FM ou o nosso canal no YouTube. Se preferir, ele também fica disponível para você dar o play nos principais tocadores de áudio. Pode compartilhar à vontade também. Agradeço muito a produção da Maria Cecília Dalal, a sonorização do José Antônio de Araújo, a companhia dos nossos ouvintes aqui sempre na Band News FM e o meu beijo especial para minha companheira, sempre nos ensinando muito por aqui, Roseli Saião. Beijo para você, Roseli. Beijo, Thaís, com muito carinho e beijos muito carinhosos para todos os nossos ouvintes. Continue ligado porque os seus filhos, você já sabe, você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.